Estamos de volta. Os impactos das tensões entre o Judiciário, as outras instituições e poderes da República no já tão frágil Estado brasileiro. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Estão aqui comigo para essa importante conversa Eugênio Aragão, jurista, integrante do Ministério Público Federal de 1987 até 2017 e ex-ministro da Justiça. E Marco Antônio Rodrigues Barbosa, advogado, foi presidente da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, do CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A gente terminou o primeiro bloco e eu prometi para os internautas que acompanham a nossa gravação que eu entraria o segundo bloco com as perguntas que eles mandam aqui para o Melhor e Mais Justo. Vou, então, cumprir a promessa, colocando na roda aqui para os nossos convidados, pergunta do Kleber Bragança, via YouTube. Ele diz: o que é possível esperar do STF na atual conjuntura do Brasil? Dá para esperar alguma coisa, Marco Antônio? Eu fico perplexo com os votos como estão sendo proferidos. Fico perplexo também com a mudança de posições, quer dizer, ao mesmo tempo vejo um ministro que é muito preparado, mas que está numa posição de uma linha messiânica, que é o Luiz Roberto Barroso, e vejo um agravamento do problema do Supremo com o próprio Ministério Público e, por consequência, acho que é um descrédito da população. E a coisa fica tão grave porque o juiz, como eu disse, tem que falar nos autos. E, de repente, lá em Curitiba também, há dito uma matéria da revista Isto É, que é uma sentença que sequer saiu e que o senhor Sérgio Moro já estaria a condenar, ou estaria condenando o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, a 12 anos de prisão. Quer dizer, eu nunca vi isso na minha vida. Então, como é que posso esperar? Eu não tenho, eu fico perplexo, ao contrário. Eu digo que há uma parcialidade, há uma maneira de lidar com a questão do Estado Democrático de Direito de uma forma... Nós não temos mais a presunção da inocência. O que me parece que está em jogo hoje é uma perseguição tenaz com relação ao ex-presidente Lula, inclusive, por causa de 2018. Primeiro que se ele for condenado, a meu ver, será uma loucura, porque é um líder nesse país. Segundo, não há nenhuma prova em nenhum desses processos. Desse processo. Eu li o resumo das 363 páginas que os advogados dele apresentaram, que, aliás, estão tendo um trabalho extraordinário. Eu acho de uma dignidade desses advogados, de uma decência e de uma minúcia no trabalho que estão apresentando. Agora, quando eu vejo uma notícia dessa, uma sentença que sequer saiu, referente ao tal triplex... Olha, triplex e acervo presidencial, né? Deixa eu colocar de novo nosso ministro na conversa. Também queria saber o que é possível esperar do STF, mas vou engatar uma outra do Evandro Ferreira Passos, de Belo Horizonte. Ele diz: o Janot vai ter tempo de cumprir sua tarefa em relação a Temer e Aécio? Olha, a situação toda está muito incerta. Incerta. Nós estamos vivendo um momento de absoluta incerteza dos rumos do país e, claro, que o judiciário não fica fora disso, né? O judiciário, infelizmente, ele se deformou. O judiciário brasileiro se deformou com o comportamento dos titulares da corte mais alta do país. Né? Houve uma verdadeira deformação, que eu interpreto muito em função do método de trabalho que foi adotado. Né? O Supremo Tribunal Federal, assim como a maioria das cortes superiores, está sobrecarregado. Os ministros hoje trazem os seus juízes auxiliares e dão muito poder também aos seus assessores. Né?
cada gabinete se transforma numa linha de produção, em que no finalzinho tem a assinatura do ministro, né? Isso tirou muito, vamos dizer, da contribuição pessoal do ministro, da contribuição intelectual do ministro na formulação dos seus votos. E os votos ficaram muito mais rasos, não tem dúvida nenhuma. Se nós formos comparar com o passado do Supremo, o que nós vemos hoje é uma tristeza, né? Como a coisa ficou rasa. Nós estamos, assim, num fast food judiciário, né? De baixíssima qualidade. E o que é pior, esses juízes auxiliares que estão ajudando os ministros são todos juízes federais dessa geração mais nova, né? Altamente ambiciosos também, querendo galgar postos, chegam a assessorar o ministro e trazem consigo todo aquele ranço corporativo, né, maniqueísta que está dominando hoje a justiça de primeira instância. E contamina o Supremo Tribunal Federal com esse maniqueísmo, né? Infelizmente, o Supremo está sendo contaminado por via dos juízes auxiliares. E os ministros fazem o quê? Os ministros só ordenam no seu gabinete. Olha, escreva isso, faça aquilo outro. Um ou outro ministro ainda se dá mais trabalho. Mas, na verdade, aquilo virou uma orquestra, em que ele diz que cada um vai fazer. E o nosso sistema de Suprema Corte é um sistema diferente do que se encontra mundo afora. Nenhuma Suprema Corte no mundo dá aos seus integrantes individualmente o poder que a Suprema Corte dá. O que um juiz no Brasil da Suprema Corte pode fazer monocraticamente é impressionante. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então você imagina, esse juiz monocrático com juízes auxiliares, né, produzindo, né, em baixa qualidade e tomando decisões gravíssimas para o país. O que a gente tem como resultado é isso mesmo, é um desencontro completo de posições, né? É uma contradição permanente das posições do Supremo. Não precisamos nem falar de um ministro ou de outro ministro que tenham posições partisanas, né? Não estou nem falando disso. Eu estou falando da situação como um todo, que é o método de trabalho por conta da massificação. É difícil que fosse diferente. O que nós precisaríamos, na verdade, para mudar isso, é uma reestruturação do judiciário como um todo, uma nova reforma do judiciário, em que a gente garanta mais uniformidade nas decisões da base, mais disciplina na base, para que os processos não precisem ser questionados toda hora nas instâncias de cima, né? Porque hoje o que acontece? Nossas faculdades de direito estão formando não operadores. As boas faculdades de direito, que são aquelas que fornecem a mão de obra para o judiciário e para o Ministério Público, porque hoje isso virou uma questão, são carreiras de elite, né? As boas faculdades de direito não estão preocupados em formar pessoas que vão dar sentenças. Estão preocupados em formar intelectuais. Ainda dentro daquela velha tradição brasileira, enciclopedista, que antigamente nós não tínhamos faculdade de nada, nós tínhamos faculdade de Direito no Brasil. Então a faculdade de Direito era assim, aquela coisa multidisciplinar. Então ainda estamos tendo essa mania de ficar dando aos meninos, por exemplo, Foucault, dando aos meninos Luhmann, né, Habermas. Muito bonito isso. Agora o problema é quando esse garoto assume um cargo desse, né? Ele se acha um luminar, ele é um sábio. Então eu vou fazer tudo de acordo com a minha cabeça. E aí o que acontece? O juiz da primeira vara dá uma decisão A, o juiz da segunda vara dá decisão não A. Quem ganhou não A, que quer A, vai fatalmente recorrer. Chega lá em cima, uma turma diz uma coisa, outra turma diz outra coisa. Vai recorrer para o STJ. STJ é a mesma coisa, uma turma diz uma coisa, outra coisa. Então tudo acaba chegando no Supremo. Resultado, nós temos hoje no STJ uma carga processual anual de quase 400 mil processos e 200 e tantos mil processos no Supremo Tribunal Federal. Não existe Corte Suprema no mundo que aguente uma carga de processo desse. Não é possível. E é por quê? Por causa desse individualismo. Você tem países que hoje são considerados, vamos dizer, o topo em qualidade de prestação jurisdicional, como por exemplo a Alemanha, a Finlândia, não é isso?
em que você não tenha dúvida. Um juiz de Munique não vai decidir substancialmente diferente de um juiz de Hamburgo. Porque eles são treinados para isso na faculdade. Eles treinam esquema de casos. Os casos são discutidos nas aulas, assim, até dizer chega. Todos os seus elementos, como é que a jurisprudência trata isso, como a jurisprudência trata aquilo. Então, eles são preparados na faculdade para darem sentenças. Né? Então, você acaba tendo uma uniformidade cultural. Né? Aqui no Brasil não tem isso. Então, é isso que gera essa bagunça toda que nós estamos vivendo hoje, em que você tem um monte de gente querendo ser herói. Né? Nós temos, na verdade, um Big Brother Brasil, né? No Supremo Tribunal Federal. Virou um Big Brother Brasil. Aliás, nos botecos hoje, todo mundo fala dos ministros do Supremo como se estivesse falando da escalação da seleção. Né? Os 11 do Supremo são os 11 escalados. Todo mundo sabe, fulano disse isso, fulano disse isso. E vem aquele direito vulgar de boteco, né, tomando conta das discussões e fazendo demandas para o Supremo, e o Supremo se sentindo premido a atender essas demandas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Não, é uma loucura. Né? Agora, de certa maneira, esse também é um problema do Estado brasileiro, porque mesmo nos governos democráticos populares, presidente Lula, 2 governos, presidenta Dilma, primeiro governo e o segundo governo, quase não houve governo, foi quase impedida de governar, né, no segundo mandato, mas aí também houve poucos avanços em relação a tomar como papel do Estado, definir um pouco, por exemplo, as carreiras, como a carreira do direito, eu diria a carreira médica, por exemplo, a gente viu com mais médicos, né, a gente viu que políticas públicas que tentavam de algum modo horizontalizar a atividade, por exemplo, dos médicos, eram altamente contestadas pela corporação. Isso vale para o campo do direito, faltou política pública, porque é isso, né? Então, cada faculdade também faz o que quer, ao sabor daquilo que considera me parece mais que adequado. O judiciário, para a esquerda brasileira, a esquerda militante, sempre foi uma caixa preta. Aliás, Lula disse isso em 2003. Falou da caixa, nós temos que abrir essa caixa preta do judiciário. E Maurício Correia, na época, deu um pulo desse tamanho, furioso com Lula, porque falou disso. Né? E porque o Lula criou uma secretaria de reforma do judiciário, dentro do executivo. Ele disse que isso aqui era uma intromissão indevida nos assuntos judiciários, como não fosse lícito para qualquer um discutir o judiciário. E queria fazer propostas de políticas estruturantes para o judiciário. Né? Quer dizer, isso o Maurício Correia não via como uma possibilidade. Quer dizer, o corporativismo era tal que os únicos autorizados para falar sobre o judiciário são os membros do judiciário. Era tal e continua sendo. E continua sendo. Né? Tenho mais perguntas aqui, deixa eu colocar outras, senão não vamos ter tempo. Bom, tem aquela que não deu tempo ainda do ministro responder, se o Eugênio vai ter tempo de cumprir a tarefa em relação... O Janot. Cruzes. Opa, a pergunta para o ministro Eugênio, se o Janot vai ter tempo de cumprir a tarefa em relação a Temer e Aécio. Olha, a verdade é o seguinte, é como eu lhe disse, a nomeação, a escolha da Raquel Dodge, assim, a toque de caixa, foi feito exatamente para desestruturar toda a gestão de Janot. Né? Porque ninguém consegue atuar de uma forma eficiente sob a sombra do seu sucessor. Né? Ou seja, uma vez que o sucessor está posto, as pessoas vão perguntar as coisas para o sucessor e não para quem está no cargo. Ou seja, aí eu tenho minhas os dúvidas. processos de Temer e Aécio podem perder força. Podem perder força, vai depender muito da mensagem que Raquel Dodge vai dar. E para isso a gente tem que ver o que vai acontecer na sabatina, que, segundo dizem, deve ocorrer ainda antes do recesso. Ufa. Porcina Frota diz o seguinte, pergunta se vocês acham que a nova PGR vai livrar a cara do Temer. Vai, Marco Antônio, na tua opinião? Eu sei que o ministro Eugênio terá mais condição de dizer isso, porque ele já conhece pessoalmente. Né? Sem dúvida. Mas pode sair um tiro pela culatra também, né? Ele pode ter nomeado a senhora Dodge aí, de repente, ela passa na sabatina, no Congresso. E, de repente, tem uma postura que vem... Tudo é tão imprevisível, tudo. Eu nunca vi um momento tão difícil de fazer prognóstico. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu conheço a Raquel já há 30 anos. Mais até porque a gente estudou junto na faculdade. A Raquel tem essa característica que eu disse. Ela é muito ambiciosa. Tá?
uma pessoa inteligente que nem ela é. E ela veste a camisa do Ministério Público, tem que dizer isso. Raquel nunca fez outra coisa, não dava aula, não ia para a advocacia, apesar de poder, nem nada. Ela sempre só fez Ministério Público. É uma pessoa concentrada nisso, dedicada. E eu vou dizer uma coisa, eu não acho que ela vai dar trégua para o Temer. Vou dizer isso com toda sinceridade. Porque uma pessoa do perfil dela, que tem uma carreira tão longa, uma carreira brilhante... Não vai jogar na lata de lixo sua biografia. Dando um abraço de afogado. Né? Então, eu estou achando muito difícil. E tem outra coisa, hoje se estabeleceu uma dinâmica dentro da casa. Né? É muito difícil um procurador-geral da República, alguém sentado naquela cadeira, desconsiderar as pressões internas. Né? Então, eu não acredito, não. Eu acredito que ela pode mudar a linguagem, ela pode evitar o confronto, né? Ela pode, vamos dizer, ser mais eficiente no silêncio, que, aliás, é o que eu sempre advoguei dentro do Ministério Público. Façam o que vocês têm que fazer, mas trabalhem no silêncio. Vocês não têm que comprometer a reputação das pessoas. E, ministro, o João Saboia, na mesma direção, questões com a PGR, pergunta, na verdade ele afirma, há especulações de que a nova procuradora tem mesmo a intenção de balizar os procuradores da Lava Jato quanto à exposição na mídia e vazamentos seletivos. Isso procede? Pergunta. Olha, se ela fizer isso, eu acho que ela está fazendo um grande serviço para o Brasil. Né? Porque não significa desarticular a Lava Jato, tornar a Lava Jato mais eficiente, respeitando as garantias processuais, a presunção de inocência. Se ela for fazer isso, ela vai só ganhar pontos. Pode na casa o povo ficar meio furioso, pode a mídia querer, algum tipo de mídia querer bombardeá-la por causa disso, porque afinal de contas ela vai fechar a torneira com isso, vamos dizer, das fontes, né? Mas haverá menos vazamentos seletivos. Mas eu acho que se ela fizer isso, ela está de parabéns. Maria das Neves de Paula, do Rio de Janeiro, pergunta: por que estão prendendo somente integrantes do PT e sem provas? E os integrantes do PSDB e PMDB, mesmo com prova, não estão sendo presos e as provas engavetadas? E eu até perguntaria, que temos dois advogados de formação, a Lava Jato, o Moro, emitiu um alvará de soltura para o ex-tesoureiro do PT, o Vacari, por conta da sua absolvição na segunda instância. Mas disse que o alvará, embora concedido em relação àquele processo, não tinha efeito porque ele estava sob outro processo e no outro processo tinha outra prisão preventiva que ele permanecerá preso. Essa é uma afirmação razoável? Eu, que sou leigo, pergunto. Eu acho que há uma perseguição explícita. O processo, por exemplo, contra o ex-presidente Lula é uma coisa não só da primeira instância de Curitiba, mas como também da mídia em geral. Inclusive a Rede Globo, que de repente resolveu também ter uma postura, ao mesmo tempo que passou a execrar o que ela imaginou que fosse um natimorto e que se agarrou como uma craca no poder, que é o senhor Michel Temer, mas teve também mudou a sua posição com relação ao presidente Lula. Então, há como se dizia na teologia da libertação, uma opção preferencial pela perseguição ao Partido dos Trabalhadores. Me parece muito claro. Haja vista que vazamentos que houve com relação à conversa, por exemplo, do ex-presidente Lula com a ex-presidenta Dilma, foi tratado como uma coisa natural. Agora fala-se do absurdo, que de fato de vazamentos seletivos. Eu concordo com o ministro que a gente tem uma expectativa de que a nova procuradora, se ela fizer isso de evitar lutar para evitar os vazamentos seletivos, nós vamos ter, só terá a ganhar pontos, realmente. Infelizmente, estão me dizendo aqui que o nosso tempo acabou.
A Isa está me assoprando no ouvido, infelizmente, porque primeiro tem muitas perguntas dos nossos internautas, Inês, Eliane, Aldo, Alex, entre outros, perguntas interessantes, que são curiosidades e são questões minhas também, mas a gente não vai ter tempo de fazê-las. Quem sabe os nossos convidados topam voltar aqui em outro momento, não muito longe no tempo, e a gente possa continuar uma conversa tão relevante, tão importante quanto essa. Queria agradecer muito, ministro Eugênio Aragão, pela presença na TVT, vindo do Rio de Janeiro, vindo e voltando para fazer de Brasília para fazer o Rio de Janeiro, de Brasília para fazer o programa hoje. E ao Marco Antônio, esteve conosco e tem uma importante trajetória na luta pelos direitos humanos, seja no governo federal, nos governos Lula e Dilma, e também na Comissão de Justiça e Paz, na defesa de presos do regime da ditadura, né, da família dos presos de regime da ditadura. Assim por diante. E, claro, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.